todas. Vamos dar início, vamos dar início aqui ao seminário do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, seminário referente à saúde no trabalho bancário, doenças ocupacionais e saúde da mulher bancária. A gente saber como é que anda a saúde dos bancários, principalmente da dupla jornada das bancárias, né? Vou passar aqui primeiramente a palavra para o presidente dos sindicatos bancários de Jundiaí Região, Paulo Eduardo Malerba. Logo em seguida, eu falo como será a sistemática desse evento, e depois eu passo a palavra para a doutora Maria Maene. Legal, obrigado, Silvio. Boa noite a todos e todas, novamente. Uma satisfação participar desse seminário organizado pela nossa Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho, de um tema extremamente atual. É necessário que nós aprofundemos aí o nosso conhecimento a respeito dele, façamos esses debates e com pessoas como a doutora Maria, que tem a Maeno, que tem um histórico, uma trajetória na área. Agradeço bastante a participação dela aqui, certamente vai ser muito valiosa para que nós possamos aprender mais, conhecer melhor e agir de uma maneira que possa contribuir com a saúde e a qualidade de vida dos bancários e bancárias, que infelizmente têm sido acometidos nos últimos anos acima da média de outros segmentos, né, de trabalhadores por doenças profissionais, né, sobretudo relacionadas à saúde mental. Essa é uma grande preocupação nossa. Nas reuniões com os bancos, eles costumam dizer que o problema de saúde mental é algo comum na sociedade dos dias de hoje, então não é uma questão de bancários, né? Eles alegam que a sociedade está tomando mais medicamentos controlados, que há mais doenças, e os bancos fazem parte da sociedade, que, portanto, também tem esse tipo de situação. Mas nós sabemos que não é verdade. Embora exista isso na sociedade, é uma sociedade que cada vez mais tem sido acometida por doenças devido ao próprio modo de produção econômico, né, uma aceleração brutal do capitalismo que tem levado as pessoas a crises de ansiedade, a doenças, a tudo isso, ao sofrimento psíquico. No setor bancário é ainda pior por causa da forma como se organiza o trabalho, né, a brutalidade na cobrança de metas, de resultados, a forma sistemática como se pressiona os funcionários e leva aí ao adoecimento. Então, os sindicatos estão há muitos anos batalhando, brigando contra essa realidade, e é uma tarefa que nós não podemos parar. E para fazê-la bem feito, somente com muita informação, conhecimento e disposição para lutar por melhorias para a categoria. Então, eu quero agradecer novamente a doutora pela presença, todos os convidados, convidadas que estão aqui, nossos dirigentes do sindicato, bancários de base, de outros sindicatos também, a nossa secretária-geral da FETEC está presente aqui também, a Ana Lúcia. Quero agradecer bastante pela presença e espero que seja um seminário muito proveitoso para todos nós. Muito obrigado e parabéns também, Silvio, você pela organização dessa atividade. Obrigado, Malerba. Vou fazer uma introdução, uma apresentação da doutora Maria Maeno. Doutora Maria Maeno, eu acompanho ela há muito tempo, já em palestras na Contraf, nas conferências, campanha salarial, na FETEC, Contraf. E a Maria Maeno, ela é médica formada na Faculdade de Medicina da USP, é pesquisadora da Fundacentro e atua no Instituto Walter Leser da Faculdade de Sociologia e Política e no Núcleo Semente. Saúde Mental e Direitos Humanos relacionados ao trabalho do Instituto Sede Sapientiae. Então, dizer aqui também, fazer já um agradecimento à Secretaria de Comunicação dos Sindicatos Bancários de Jundiaí, através do diretor Gerson, e da assessoria de imprensa, o Pedro, que está nos assessorando nessa atividade também. E a doutora, vou passar a palavra para ela, se ela quiser fazer uma apresentação. Se faltou alguma coisa, ter falado aqui a biografia dela. E vamos passar aqui a sistemática desse seminário. A doutora vai estar discorrendo assunto por assunto, né? E aí depois no final a gente abre para alguém que queira fazer alguma pergunta ou tem alguma dúvida. Então, preferimos fazer a apresentação item por item. Nós vamos ter aqui os seguintes temas: adoecimento e doenças ocupacionais,
saúde da mulher bancária, dupla jornada, o NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico, orientações, ajuda e tratamento para os bancários, né? Papel do sindicato no combate ao adoecimento dos bancários e bancárias. Então, vou passar a palavra agora para a doutora Maria Maeno e antecipadamente já agradeço pela participação dela. Bom, boa noite a todos e todas. Obrigada, Silvia, obrigada, Malerba e demais. Na verdade, uma coisa, eu acho que eu não preparei assim de uma forma assim tão sistemática quando o Silvio colocou, mas bom, eu vou colocar algumas questões, é mais um pouco uma instigação, um pouco mais um questionamento para que a gente possa pensar juntos, né? Ou hoje, um no outro dia. Faltou aí no meu currículo só uma coisa que eu gosto bastante de falar, que eu fui durante 19 anos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo. Fui coordenadora por 16 anos e digamos que eu tenha começado nessa área assim, até antes da Constituição Federal, para vocês verem como eu sou mais velha, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu queria começar um pouco pelo que o Malerba começou a falar aí, sabe? Vou citar um artigo, que é o único artigo que eu vou citar, da Constituição Federal, que é um artigo 196. Esse artigo, ele passa desapercebido, mas olha, todo mundo lembra que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa parte todo mundo lembra. Mas as pessoas não se lembram do seguinte, que esse direito tem que ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Na verdade, então, interpretando um pouco isso, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, que a gente não vai ter nunca saúde para todos e todas, enquanto nós não tivermos um Estado que tenha políticas sociais e econômicas que privilegiem a saúde e a vida da população acima dos interesses econômicos. Então, não é como a gente está acostumado, os interesses econômicos na frente. Todo mundo só fala de economia no país, os políticos, os jornalistas, todo mundo. E o chamado mercado, que manda na nossa vida. Então, é contra a Constituição. Para quem interpreta esse artigo constitucional dessa maneira, é uma aberração o que nós temos tido na pauta de vários economistas, colunistas, palpiteiros e imprensa tradicional, que é preciso corte de gastos de áreas responsáveis justamente pela garantia de direitos fundamentais à saúde, à educação, à previdência social, à assistência social. E isso em cenários crônicos que sistematicamente representam uma violação da Constituição Federal, porque as políticas econômicas, no atacado, costumam privilegiar os ricos e prejudicar os pobres e as pessoas que trabalham, aumentando o abismo que existe historicamente entre esses segmentos sociais. Então, bandeiras como redução da jornada, agora eu vi que a Erika Hilton colocou um PL de diminuição de 44 para 36 horas. Todo mundo fala, não, mas tem que ir mais devagar. Por que que tem que ir mais devagar? 36 horas, ora. 36 horas, bandeira, não importa. Eu acho que a gente tem que ser mais ousado, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sempre o seguinte, que nós não podemos nos conformar com mais do mesmo, do jeito que está, né? Fim da jornada 6 por um, que está bombando aí também. Tem gente que acha que isso vai prejudicar o governo Lula. Quer dizer, sinceramente, eu não consigo ver dessa forma. Defesa do SUS público de verdade, o SUS está sendo privatizado por dentro, né? Então, eu acho que a gente tem que defender a educação pública, defesa da vinculação das aposentadorias ao salário mínimo, da regulamentação das empresas que usam plataforma para superexplorar trabalhadores, dos direitos trabalhistas como um todo, tudo isso faz parte da defesa pela vida, por uma vida que não seja só de trabalho, que seja uma vida que a gente possa usufruir daquilo que da riqueza que nós produzimos, né? E nós vivemos, trabalhamos e morremos conforme nossa inserção na sociedade. Vocês sabem disso. E conforme o modo de desenvolvimento econômico vigente no país. E conforme a posição que o Brasil ocupa no complexo jogo de interesses no mundo. Assim, guerras e conflitos, alinhamentos a blocos do sul global ou a países colonialistas, que a gente tem visto bastante, quer dizer, para onde a gente vai, mais para o BRICS ou mais para o G20, tudo isso parece muito distante do cotidiano, principalmente os bancários.
deve ser a minoria dos bancários que pensa que isso tem a ver com a gente, né? E certamente isso tem, tudo tem muito impacto com o que a gente, muito mais do que a gente pensa, né? Então, como exemplo, a gente sabe que nos governos Temer e Bolsonaro foram liberados quase 1.700 agrotóxicos, né? Foram mais ou menos 1,4 agrotóxicos liberados por dia, fora aqueles que já existiam, né? Então, são contaminantes do nosso ar, das nossas águas, são substâncias que determinam forma de adoecimento e de morte de milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo que mais se expõem a esses venenos. Fazem adoecer também os consumidores, e adivinhem quem são os consumidores? Somos todos nós, né? Isso é resultado de opções feitas por governos que não priorizam o bem coletivo, colocando-se contra uma sólida e articulada política intersetorial de segurança alimentar e nutricional que foi construída nos governos Lula e Dilma, nos primeiros governos, né? E agora está arduamente em reconstrução nesse governo Lula. Quando as estatísticas mostram, por exemplo, que a violência urbana mata mais jovens, negros e periferia, nós estamos falando de determinantes sociais e econômicos que incluem a violência que atinge as populações de uma forma seletiva. Nós estamos falando de população pobre, que mora onde a lei nunca chegou na sua plenitude, e o racismo estrutural também impera, determinando risco e morte. Quando nós falamos em maior número de óbitos no trabalho entre os homens e articuladamente, e principalmente de homens negros, falamos também de determinantes sociais e econômicos, de inserção em determinados postos de trabalho que esses negros ocupam, de circulação em horários locais mais perigosos, de racismo estrutural. E aí a gente percebe como todos esses aspectos se interseccionam, se fundem, né? E outros exemplos não faltam. As análises sobre os desastres envolvendo o rompimento de barragens mostram que eles poderiam ter sido evitados se as decisões das empresas tivessem sido outras ao longo dos anos. Essas decisões, que redundaram em riscos para os trabalhadores, para os moradores e para o meio ambiente, contaram com a anuência de governos em todas as esferas e também dos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. São catástrofes que chamaram a atenção do mundo todo, que devastaram o nosso meio ambiente, mudaram a vida das famílias que por lá viviam e mudaram a vida das pessoas que lá perderam seus entes queridos. E tudo poderia ter sido evitado se não se tivesse resolvido arriscar, já contando com um caixa para pagar indenizações e perdas e danos, sempre a conta-gotas, como a gente tem visto, e para valores relativamente baixos, para prejuízos que, a meu ver, não são nem indenizáveis, né? Então, nós estamos falando de sistemas econômicos, de produção, de estruturas sociais, como a Lerva estava falando, que determinam a nossa forma de viver, de trabalhar, de adoecer, de morrer. E O som falhou aqui. Apertou o mudo, doutora. é, não sei por quê, eu não apertei, não. Então, bom, então quando a gente está falando, né, de bancários e bancárias que pensam que podem resolver suas vidas de forma apartada, sem considerar essas questões políticas, ideológicas, sociais e econômicas, esses bancários tendem a assumir posições conservadoras, não identificando os verdadeiros inimigos do bem-estar coletivo e criminalizando frequentemente movimentos sociais que apontam para abrir fissuras nesta onda retrógrada presente no mundo todo e no nosso país. Então, me parece que esse é um aspecto que a atuação sindical já faz, já levanta, já questiona, já leva para a categoria bancária. E, na minha opinião, não deve recuar, deve manter. Ah, mas nós vamos perder votos. Não, perde votos, mas ganham outros também. A gente precisa de entusiasmo, a gente precisa de perspectivas, né? Então, me parece importante dialogar com a categoria o fato de que, sob a égide desse sistema econômico rentista, os bancários continuarão a ser peças cada vez mais exploradas e facilmente repostas. Não deveria ser reforçado o caminho para a libertação da superexploração?
Por exemplo, com a ampliação de entidades de facilitação de créditos a pequenos e médios empreendedores, a empreendimentos sociais, e derrotar a ideia que talvez esteja na cabeça dos bancários de que os gestores do setor financeiro atuais sabem fazer os bancos rodarem, dar lucros, sem perceberem que, na verdade, os bancos têm enormes benefícios do Estado. Taxa de juros alta, que prejudica a grande maioria das pessoas, esforço dos governos em pagar os juros da dívida interna às custas do encurtamento dos investimentos sociais, por exemplo, que é a pauta atual. Então, a pergunta que eu faço é: mesmo que o movimento sindical continue a colocar na pauta das reivindicações que sejam aspirações imediatas à categoria, como auxílio creche, auxílio babá, auxílio isso, auxílio aquilo, não haveria como construir ou ampliar um caminho que tenha como objetivo alargar a dimensão do bancário como cidadão, ampliar o mercado no qual o trabalho bancário tenha sentido de realização e possa contribuir com o bem-estar social? Um caminho em que as lutas da categoria bancária dialoguem intimamente com as necessidades de outros segmentos sociais? Já me falaram que a diretoria do sindicato tem participado dos conselhos de saúde, moradia, cultura, etc. E espero que esse esforço da diretoria tenha contribuído ou esteja contribuindo para aproximar os bancários das pautas progressistas da sociedade. Nós precisamos de bancários não apenas corporativistas, mas bancários que sejam progressistas também, para engrossar a resistência que é necessária nesse país. Então, acho que essa é a primeira questão que eu acho que a gente não pode abrir mão. Os segmentos de trabalhadores não podem abrir mão desta perspectiva. E aí eu gostaria de falar um pouco das condições de trabalho da categoria bancária, né? Da bancária. E eu gostaria de recorrer a uma experiência já vivida que eu acho que pode nos ensinar a traçar algumas estratégias nesse momento, sabe? Muitos, e aqui eu não vejo gente mais velha, não, mas assim, os mais velhos devem se lembrar que na década de 90 e 2000, inicialmente as bancárias, mulheres, portanto, passaram a apresentar um dos adoecimentos relacionados ao trabalho mais emblemáticos do sistema capitalista, considerado na época um adoecimento feminino. Eram milhares de pessoas, como eu disse inicialmente, mulheres, com sintomas referentes ao desgaste do sistema músculo-esquelético, que foram denominadas lesões por esforços repetitivos ou distúrbios musculares relacionados ao trabalho, as LER-DORT, né? E essa nomenclatura, ela foi importada de outros países que já tinham vivido esse processo semelhante na época. E afirmava, essa nomenclatura por si só, ela afirmava que não se tratavam de quaisquer tendinites ou tenossinovites, que passavam com um pouco de fisioterapia, não. Foi a afirmação de um coletivo de pessoas que dizia: este conjunto de doenças crônicas é a expressão da superexploração da força de trabalho até a exaustão imposta pelas empresas. É esse o recado que foi dado. E essa foi a disputa de narrativa que nós tivemos naquela época. Milhares de bancários e bancárias explodiram em dor nos membros superiores, nos braços e coluna, junto com trabalhadores de outros ramos econômicos, entre as quais grandes empresas multinacionais, quebrando a crença, o paradigma de que as grandes empresas ofereciam condições de trabalho boas. Então, esses trabalhadores invadiam os consultórios do SUS e dos planos de saúde. E durante a minha vida profissional, eu atendi milhares, sem brincadeira, milhares de trabalhadores, eu contabilizei até, de trabalhadores e trabalhadoras vítimas de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho. Fiz muitas ações de vigilância e fiscalização nos anos que eu trabalhei no SUS, né? E naquela época, nos anos 90, sobretudo, a prevalência de LER era muito maior em mulheres do que em homens, o que dava brecha para os que protegiam as empresas dizerem que o que fazia adoecer não era o trabalho, eram hormônios femininos, era o trabalho doméstico, era o tricô, era a histeria feminina, era a fibromialgia, era o menor preparo físico e a fraqueza feminina, menos o trabalho. Isso tudo para desresponsabilizar as empresas. E é isso que a gente vê hoje também. Milhares dessas mulheres eram discriminadas até na própria família.
e eram culpabilizadas por não conseguirem mais desenvolver as tarefas domésticas culturalmente impostas às mulheres: lavar roupa, lavar louça, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar de idosos, etc. E também muitas não conseguiam mais cuidar da sua própria higiene, como se lavar e se pentear, né? Mas a gente, observando e estudando as atividades de trabalho, rapidamente constatou-se que eram atividades repetitivas, que requeriam grande destreza dos membros superiores, dedos correndo atrás das metas na época já, não tanto quanto hoje, mas muitas metas já na época para atingir, e sob pena de serem demitidas ou discriminadas em caso de insucesso. Então, eram pessoas submetidas a uma alta exigência física, a uma alta demanda de concentração e atenção o tempo todo. Ocupavam os postos de trabalho destinados às mulheres, consideradas pelos departamentos de recursos humanos pacientes, meticulosas, delicadas e resistentes à repetitividade de movimentos. E a despeito desse senso comum, histórica e culturalmente construído, as mulheres adoeciam com dores crônicas e incapacidades graves, sofrendo toda sorte de discriminações. Mais uma vez, vários estudos demonstraram ao longo do tempo que o trabalho era determinante na produção desse desgaste físico e psíquico imposto às mulheres e não por suas características femininas, entre aspas. Descobriu-se, sem dúvida, depois que nas atividades em que os homens são exigidos de forma semelhante, eles também adoecem da mesma forma, como a gente sabe hoje, nos frigoríficos, nas montadoras, nos bancos, né? Sem pausas e sem tempo de recuperação. E aí eu destaco uma outra questão, que não foram os SESMITs que descobriram as lesões por esforços repetitivos na época. Os bancários adoeciam e os médicos das empresas assistiam. E aí eu destaco que foram pesquisadores de instituições públicas, universidades, Fundacentro, dirigentes sindicais, trabalhadores de diversos ramos econômicos e profissionais de saúde do SUS e do SERESTES, a afirmar que era o trabalho que determinava o adoecimento em massa, que levava à incapacidade, à discriminação e demissões. Então, como eu disse, não foram os profissionais do SESMITs contratados supostamente para proteger os trabalhadores, mas pelo contrário, a história mostra que são contratados para administrar as questões de saúde e segurança no trabalho do ponto de vista das empresas. Aliás, não deveríamos ter dúvidas em relação a isso, pois são as empresas que contratam esses profissionais. E eu lembro que uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 2323, diz, isso de 2022, diz que o médico do trabalho pode enviar documentação probatória demonstrando que os agravos não têm nexo com o trabalho exercido pelo trabalhador para a Previdência Social. Trata-se, então, do apoio técnico da empresa para descaracterizar o nexo causal das doenças apresentadas, sobretudo os médicos. E para que não haja dúvidas, a mesma resolução diz que tanto o médico responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, como o médico do SESMIT, podem atuar como assistentes técnicos nos casos envolvendo a empresa. Então, vejam, os médicos utilizam o conhecimento que eles têm, que eles obtiveram dos trabalhadores que foram achando que eles eram médicos, então que tinham sigilo médico, eles foram conversar com o médico. E aí, de repente, esse conhecimento é usado contra os pacientes, os trabalhadores, e a favor das empresas. Isso está escrito na resolução do Conselho Federal de Medicina. E no passado, em 2021, havia um item que permitia que o médico da empresa podia enviar até o prontuário do trabalhador para defender a empresa no INSS. E esse item só foi revogado graças a uma ação civil pública. Portanto, o que justifica, e essa é uma pergunta e provocação que estou fazendo, o que é que justifica o movimento sindical não se contrapor a esse sistema de suposta tutela da saúde do trabalhador, em que profissionais contratados pelas empresas têm poder de determinar o que é relacionado ao trabalho ou não, têm o poder de fazer exames admissionais e tirar sangue em algum momento, e fazer raio-x em outros momentos, ultrassom em outros, para fazer o quê? Para proteger os trabalhadores? Não, certamente não, porque, como eu disse, esses médicos são contratados pela empresa para defender as empresas. Então, não seria hora de refletir sobre esta postura do movimento sindical?
Bem, aí, há vários anos, a categoria bancária tem vivenciado os efeitos de um aprofundamento da ideologia e prática neoliberais, que assolam o mundo e tornaram o Brasil um país do paraíso fiscal, onde os juros são exorbitantes e o sistema financeiro tem lucros também exorbitantes. Então, vocês estão no olho do furacão. Bancários são peças e agentes do ramo financeiro que assume protagonismo no neoliberalismo, extremamente agressivo e predatório, inimigo de um projeto de desenvolvimento econômico e social ou redução da desigualdade, equidade e justiça, que, aliás, o presidente Lula deu um dia atrás, ele deu uma entrevista nesse sentido, inclusive, né, falando do mercado, que o mercado fica nervoso e que ele não está afim de seguir o mercado. Vamos ver quanta força nós conseguiremos dar para este governo, para que ele cumpra esse rumo, né? O sistema bancário atinge os bancários e bancárias por meio do sistema de metas, metas excessivas e impossíveis de serem atingidas pela maioria, com extremo enxugamento do contingente humano, com demissões, assédio organizacional, como método de gestão pela intimidação e pelo medo, pelo uso de recursos que visam a captura da subjetividade dos bancários, e esses bancários que têm sofrido desgaste muito grande e têm adoecido física e psiquicamente. Vocês sabem melhor que eu. Nós não temos, os bancários não têm mais jornadas de 6 horas, né? São jornadas prolongadas de trabalho. Quase ninguém mais trabalha 6 horas. Todo mundo trabalha, inclusive, não conseguem se desligar do trabalho, são perseguidos pelos recursos tecnológicos com exigências que não conseguem cumprir e frequentemente não têm hora para comer, vivem o tempo todo com medo de adoecer, serem discriminados, perderem cargos, perderem comissões, serem demitidos. E os que trabalham em agências têm ainda medo de assaltos. E com isso proliferam as gastrites, a síndrome do intestino irritável, as dores no corpo, o alcoolismo, consumo de outras drogas, depressões, ansiedades, insônias, dores no corpo e, consequentemente, as medicações de diversas ordens, incluindo as de tarja preta, que já fazem parte da vida de muita gente. Por outro lado, o medo de se afastarem faz com que trabalhem doentes, com cronificações e incapacidades crescentes. Então, nós tivemos nos anos 90 e 2000 a onda do adoecimento músculo-esquelético, acompanhado do adoecimento psíquico. E agora, nos anos 2010 e 2020, a onda do adoecimento psíquico, muito mais contundente. Em ambos os casos, o que é que estava por trás desses adoecimentos? A organização do trabalho e a gestão opressora de recursos humanos. É isso que está por trás de tudo. Os recursos tecnológicos, que poderiam ser auxiliar potente de facilitação dos clientes e dos trabalhadores, servem de argumento para o processo de diminuição, de demissão de pessoas, com intensificação de quem fica. E os clientes passaram a realizar as diversas operações bancárias e sem contato com a face humana dos seus gerentes e referências no banco, que também sofrem pela queda da qualidade do serviço e pela indução a comprar o que não lhes é útil. Exceção é feita aos donos das contas altas, altas contas, alta renda, né? As contas milionárias, grandes investidores, que aí sim recebem a assistência personalizada. No caso da Zerdort, as dores incapacitantes tiraram os trabalhadores, entre os quais os bancários e seus sindicatos, dos seus locais de trabalho, e invadiram os serviços de saúde e segurança dos bancos, dos planos de saúde, dos serviços de saúde do SUS, do INSS, dos espaços acadêmicos, congressos e encontros de especialidades. Quantas vezes trabalhadores foram em congressos de reumatologia, de ortopedia, de cirurgia de mão, para dizer o que estavam passando, né? E aí a gente conseguiu estabelecer uma disputa na discussão sobre as causas desses adoecimentos. E vários protocolos foram estabelecidos no âmbito da saúde, negociações nacionais, no caso dos bancários, foram estabelecidas também. No caso dos adoecimentos psíquicos, que tem tido, principalmente agora, temos uma realidade diferente, em que a subjetividade dos bancários sofreu modificações ao longo dos anos e passou-se a achar natural que o cumprimento de metas seja o principal parâmetro para a avaliação de desempenho, que, por sua vez, influencia fortemente no salário.
Diga-se de passagem, cumprimento de metas exigidas com muita pressão e práticas de violência, entre as quais o assédio moral, que se torna, assim, um instrumento de gestão, não é por acaso, de gestão, no processo de obter aumento da produtividade. Essa naturalização, aliada ao trabalho cada vez mais individualizado, em particular no trabalho remoto, mas não só, tem resultado na sensação de isolamento em que não se veem mais amigos e colegas nos ambientes de trabalho, mas sim competidores, o que esgarça o tecido social, atingindo a credibilidade dos sindicatos, uma desvalorização dos sindicatos e aumentando a distância entre bancários e seus sindicatos. Então, voltar a disputar as subjetividades bancários para que eles vejam no sindicato um aliado e não a empresa me parece crucial. Um bom desafio para os bancários, a ser lançado pelos sindicatos, seria elencar, pedir para eles elencarem, não o sindicato só falar, que eu sei que vocês falam muito sobre isso, mas desafiar os bancários a elencar conquistas dos bancários e pedir que apontem uma só conquista que não tenha sido feita por ação sindical e muita luta sindical. Os trabalhadores que adoecem quando se afastam do trabalho por total incapacidade de continuar revelam histórias de anos de sofrimento intenso e uso de medicamentos para acordar, para dormir, para atingir metas. Tudo escondido de todos. E aqui eu quero falar sobre uma questão que é a ocultação dos adoecimentos que atinge os bancários. Embora a empresa seja responsável pela emissão da CAT nos casos de adoecimento relacionado ao trabalho, via de regra, os bancos, as empresas, não cumprem essa obrigação legal, obrigação legal, por vários motivos. Um, não querem ser reconhecidas como empresas adoecedoras. Dois, quanto mais CATs elas emitem, as empresas emitem, mais elas pagam de alíquota ao Estado, porque o fator acidental e prevenção vira um multiplicador que aumenta o valor a ser pago. Vejam só, quem notifica é punido. É esse sistema que nós temos aqui no país. Então todo mundo vai esconder, né? Ninguém quer pagar mais, né? Bom, quanto mais CATs as empresas emitem, mais ações regressivas podem ser impetradas contra elas. E todas as informações sobre as condições de trabalho das empresas e dos bancos, vejam só, em particular, são dadas ao poder público exclusivamente pelas empresas. Então, todas as informações que o Estado tem e que se torna verdade, se torna oficial, são dadas pelos bancos, são autodeclaradas e vão para o e-social, aquela plataforma para a Receita Federal, plataforma a qual ninguém tem acesso, só a empresa. Portanto, nós não temos acesso, nem pesquisadores, nem vocês, trabalhadores, dirigentes sindicais. Não está na hora de contestar o e-social como depositário de informações dadas sobre condições de trabalho pelas empresas e que prejudicam os trabalhadores e a plataforma a qual somente a própria empresa tem acesso? Essa é uma outra provocação. Nesse cenário, o nexo técnico epidemiológico foi o ponto fora da curva, foi o ponto que revelou, foi o recurso legal introduzido em 2006 no governo Lula, né, ainda, Lula-Dilma, foi o recurso legal introduzido para que milhares de doenças musculoesqueléticas e doenças psíquicas relacionadas ao trabalho fossem reveladas em vários segmentos econômicos, em especial os bancários. Pois bem, eu afirmo que há anos o nexo técnico epidemiológico vem sendo boicotado por manobras internas do INSS. A última, só para contar a última, é o AtesteMed, que é a análise documental do INSS. Exclui o critério do nexo técnico epidemiológico. Portanto, o bancário que entra pelo AtesteMed, ele não está, o INSS não está aplicando o nexo técnico epidemiológico. Ou o banco emite a CAT e o bancário entra com a CAT, ou ele não vai ter reconhecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho, né? Então, há essa exigência. E a CAT, a gente sabe que as empresas não emitem, os bancos não emitem. Então, esta
Ora, gente, é uma forma de induzir o trabalhador a abrir mão do seu direito de ter uma doença reconhecida como decorrente do trabalho para receber o benefício rapidamente. A Contraf e seus sindicatos têm se empenhado em estabelecer um diálogo com a Previdência Social, tiveram audiência com o ministro da Previdência Social para corrigir essas ilegalidades. Mas acho que as ações teriam que ser mais contundentes, porque essa desconsideração do nexo técnico e epidemiológico continua, né? E, finalmente, a última questão que eu gostaria de destacar, vou chegar nos 30, também é a contraposição a leis que têm sido aprovadas para favorecer mais uma vez as empresas no processo de se livrarem da responsabilização pelos adoecimentos e culpabilizar os trabalhadores que adoecem. A Lei 14.831 de março de 2024, agora, certifica empresas como promotoras de saúde mental, aquelas que implementam programas de promoção de saúde mental no ambiente de trabalho, oferecem apoio psicológico e psiquiátrico para seus trabalhadores, promovem conscientização sobre a importância da saúde mental por meio da realização de campanhas e treinamentos, como se os trabalhadores bancários tivessem a mesma responsabilidade dos seus gestores. Quer dizer, vamos conscientizar porque ninguém pode maltratar um ou outro, coisa do tipo. Quer dizer, palestrinha para boi dormir, né? Promovem a conscientização direcionada à saúde mental da mulher. Então, sempre o apelo da mulher é muito importante para as empresas, dizer que estão privilegiando as mulheres, dizer que estão protegendo as mulheres, quando são um dos principais alvos. Frequentemente, as mulheres são alvo de maior discriminação, de maior assédio moral e até assédio sexual, como todos sabem, né? Então, também faz capacitação de lideranças, realização de treinamentos específicos, combate à discriminação e ao assédio em todas as suas formas. Então, as empresas que tiverem isso escritinho no papel vão ganhar a certificação, vão ser certificadas como empresas promotoras de saúde. E nenhuma palavra sobre o processo de trabalho, nenhuma palavra sobre metas, nenhuma palavra sobre produtividade, sobre o uso de violência psicológica para obter mais produção, jornadas prolongadas e sem direito à desconexão. Portanto, esta lei, que foi aprovada agora, sancionada pelo governo atual, é mais uma vez a culpabilização do trabalhador por seu adoecimento. E eu preciso dizer que os bancos estão prontos, vocês sabem melhor que eu, estão prontos para obter essa certificação de empresas promotoras da saúde mental. Por que os sindicatos, então, não fazem uma contraposição, uma contraofensiva, por exemplo, lançando o selo para as empresas mais adoecedoras? Coloquem todas, quer dizer, todo mundo adoece igualmente. Então, vamos fazer uma contraposição, fazer um grande marketing, quer dizer, falar, olha, as empresas que mais adoecem, sair na frente dessa, dessa iniciativa aí que vai ser tomada. Nós da Fundacentro, a gestão da Fundacentro, montou um grupo de trabalho de saúde mental para incidir, para interferir justamente nesses projetos de lei antes que eles aconteçam, né? E também, nesse caso, nós vamos tentar ver, e aí são vários segmentos do governo, nós vamos tentar ver os critérios mais, porque não dá para revogar a lei. Então, essa lei existe. Então, que a gente faça os critérios mais rígidos e verdadeiros para que essas empresas que têm esses programas de Araque, programas para inglês ver, não sejam certificadas também. Mas tudo isso é uma coisa que a gente não sabe exatamente como vai acontecer, porque as empresas pressionam muito os diferentes ministérios deste governo, né, para que isso saia logo. Só para vocês terem uma ideia, quando a Tabata Amaral era presidente da Frente de Saúde Mental, Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, ela foi uma das que mais promoveu esse projeto de lei, que é de autoria da Maria Arraes, não da Marília, da Maria, uma jovenzinha, Maria Arraes, né? E isso depois passou pelos ministérios da saúde e dos direitos humanos, inclusive. Só o trabalho é que foi contra, né? A Fundacentro fez um parecer contrário a esse projeto de lei.
Então, gente, é isso para começar para a gente a conversar, assim. Fiz algumas provocações e eu agradeço a oportunidade para conversar com vocês. Como eu disse, vocês estão no olho do furacão mesmo, né? O sistema financeiro realmente é o sistema que predomina aqui no país. E dizer que a gente tem que construir o caminho chamando os trabalhadores e trabalhadoras para essa empreitada, né? Que exige muita resistência, ousadia, criatividade e estratégia, né? Então, é isso. Obrigada, gente. Doutora Maeno, antes de abrir aí para as perguntas, eu gostaria que, se for possível, a doutora falar um pouquinho o que a doutora acha da saúde da mulher bancária. Que hoje a mulher bancária, não hoje, né? Até do século passado, tem a dupla jornada, né? Ela tem que trabalhar no banco, a doutora mesmo mencionou, não trabalha mais 6 horas nem 8, trabalha-se até em casa. E tem que dar conta também dos filhos e da casa. Isso a doutora acha que está levando também a bancária ao adoecimento? Ela tem o adoecimento pela cobrança de meta pela empresa e também no particular. Aí, somando os dois, isso agrava mais ainda. E a última questão que a doutora Maria Maiano poderia passar para nós o papel do sindicato no combate a esses adoecimentos dos bancários e das bancárias. E Então, em aí, relação. só que sendo gravado esse seminário, e as pessoas que quiserem fazer pergunta, eu peço a gentileza para levantar a mão ou se inscrever pelo chat, e o Pedro estará fazendo a chamada. Obrigado. Então, em relação às mulheres, as mulheres sempre são penalizadas estruturalmente na sociedade, né? São mulheres, nós temos um machismo estrutural na sociedade. Claro que as classes mais pobres, elas sofrem mais, porque elas têm menos recursos, né? Agora, as bancárias que têm um patamar diferenciado em relação à maioria dos trabalhadores mais da base da pirâmide também sofrem, porque todo o gerenciamento da casa e todas as coisas se espera que as mulheres façam. E principalmente na área de cuidados, né? Cuidados dos filhos, né? E também dos idosos também, né? Então, eu acho que eh, o que que acontece? Acho que as mulheres são sobrecarregadas tanto no trabalho, sofrem mais no trabalho, com frequência, como eu disse, são mais alvo preferencial de assédios, né? Assédio de todos os tipos, assédio moral e sexual particularmente, e em casa são pessoas que também se sobrecarregam. Então, todo esse conjunto acaba levando a um quadro que hoje se tornou famoso, mas que existe há muito tempo, que é o burnout, né? O burnout nada mais é do que a exaustão relacionada ao trabalho, mas que tem componentes também da vida como um todo, mas ela é uma exaustão relacionada ao trabalho. E é reconhecida no Brasil desde 1999. 1999. É reconhecida no Brasil, tanto pela, teoricamente, eu estou falando, né, gente? Tanto pela Previdência Social quanto pelo Ministério da Saúde. A lista de doenças é uma lista extensa de 200 doenças relacionadas ao trabalho desde 1999. E agora ela foi republicada e chega a 300 e poucas doenças, né? Coisas do tipo, e o burnout continua sendo. Então, não é de hoje que o burnout apareceu de repente, é porque a mídia deu atenção agora, mas desde 99 que existe esse reconhecimento. Só que o burnout antigamente, ele era muito mais frequente nas mulheres, principalmente, que trabalhavam em cuidados. Então, profissionais de saúde, enfermeiras, técnicas de enfermagem, pessoas que trabalhavam com cuidados, ou pessoas que trabalhavam em áreas de risco, em locais que eram mais perigosos. Então, as pessoas tinham mais essa sobrecarga e tinham burnout. Hoje não, hoje a gente vê o burnout em categorias várias, bancários, metalúrgicos, a gente vê em várias categorias. Até porque há uma sobrecarga generalizada no, sobre os trabalhadores, né? E por isso, eu acho que é fundamental essa discussão sobre a redução da jornada. A regulamentação da jornada foi uma conquista
conquista da classe trabalhadora e nós estamos perdendo isso. Os bancários que trabalhavam 6 horas, que tinham jornada oficial de 6 horas, hoje deve ser a minoria que trabalha 6 horas por dia, né? E fora o fato de que, mesmo indo em casa, ainda são alcançadas por celular, por sistemas, por tecnologia. Então, acho que essa é uma questão. E dos sindicatos, eu coloquei algumas provocações. Eu acho que os sindicatos têm que se debruçar, não ir atrás eh, atrás muitas vezes de tendências governamentais pelas quais simpatizam. Então, esse momento é um momento difícil. Por quê? Este governo, evidentemente, é um governo que nós apoiamos, todos nós que estamos nessa sala, né? Só que nós temos que criticar as coisas que estão erradas, porque se a gente não critica, o outro lado, o lado dos banqueiros, critica. E só que critica para a direita. Então, acho que é fundamental que a gente se debruce sobre isso, porque tem muita coisa acontecendo e que é continuidade do governo anterior. Com um pouco mais de jeitinho, tal, com palavras mais bonitas, não falando mal de mulheres, não falando mal de LGBTQIA+, não falando mal dos negros. Tudo bem. Agora, na essência, tem muita coisa semelhante. Essa lei, por exemplo, é a lei digna do governo anterior. Essa lei poderia ter sido vetada. Ela não foi vetada. Então, não poderia não ter sido sancionada, ela poderia ter sofrido muitas modificações, né? E não foi. E é uma lei digna do governo anterior. A continuidade dos SESMITs também é uma coisa perpétua e o movimento sindical não discute isso. Aliás, discute apoiando. Então, assim, eu acho que algumas categorias têm que se debruçar. O que significa o médico do trabalho? O que significa o SESMIT dentro das empresas? Significa um controle da força de trabalho, defendendo os interesses das empresas. Então, isso tem que ser discutido. Essa é a minha opinião. Sempre foi, mas sempre fui como eu em nada é a mesma coisa que nada. Assim, eu sempre falo isso para o movimento sindical, mas o movimento sindical não concorda e continua lá naquela comissão tripartite paritária permanente, apoiando posições que são prejudiciais aos trabalhadores. Então, o movimento sindical, eu acho que poderia ser mais crítico, e o e-social que eu falei é uma forma de ocultação dos acidentes e doenças do trabalho e de condições de trabalho, porque as empresas mandam para lá. O movimento sindical não dá um pitaco. Não, não pode dar, porque aquilo lá só aceita informações das empresas. Então, por que não botar o dedo na ferida aí, né, do e-social? O e-social é bom para cadastro, para sei lá o quê, mas não para questão de segurança e saúde do trabalhador, que isso as empresas declaram o que querem. E se a gente souber o que eles declaram, isso vai servir nas ações judiciais, que o juiz pode pedir essas informações para o social, e aí tem que dar. E aí vai ter escrito lá que o trabalhador não fazia nada, aquelas coisas que a gente sabe que as empresas fazem, que eu já vi vários documentos, né? O trabalhador não fazia, era readaptado, no fundo não era, etc. Então, acho que assim, é um pouco isso. Tá sem som, Juliana, Silvio. a Juliana está inscrita agora. O Malerba quer falar também? Não, eu queria falar só que o Silvio estava sem som, mas tá É, ok. não, passar a palavra para o Pedro aí para seguir as inscrições das perguntas. Obrigado, Pedro. Então, tá bom. Juliana, é contigo. Obrigada. Doutora, a senhora falou sobre a questão do CAT e do nexo causal, né? A gente aqui no sindicato, principalmente o Silvio, né? A gente atende muito esses casos, né? De CAT, e essa questão também dos atestados, né? E aí eu queria que a senhora falasse como que a gente pode orientar, né? Os nossos é, enfim, sindicalizados, as pessoas que nos procuram em relação a isso, para que não sejam prejudicados, né? Como é que a gente pode, qual que é a melhor forma de agir, né, nesses casos? Olha, as doenças relacionadas às doenças musculoesqueléticas e os transtornos psíquicos,
Até que se prove o contrário, são relacionados ao trabalho na categoria bancária, graças ao nexo técnico-epidemiológico. Como eu disse, não precisaria nem sequer de CAT, porque o INSS deveria reconhecer automaticamente. É isso que está escrito na lei. Mas só que o INSS não tem feito isso. Então, precisa ter comunicação do acidente de trabalho, tem que ter emissão. Quem é que emite? Obrigatoriamente a empresa. A empresa não emite, o sindicato tem que emitir. Ou o sindicato, ou o Sereste, né, tem que emitir. Como é que preenche aquela parte de laudo médico? Com o relatório médico. Tem relatório médico, basta transcrever, porque não precisa, para emitir CAT, que eu acho que vocês emitem, não precisa ter a assinatura do médico. Né? Hoje não precisa ter assinatura de médico, só tem que ter o CRM do médico que colocou que a doença é o diagnóstico, né? Depressão, ansiedade, qualquer coisa, burnout, qualquer coisa. É só colocar isso. Agora, o nexo causal não é necessariamente feito pelo médico. Veja, a própria lei diz que qualquer depressão, qualquer ansiedade, qualquer transtorno psíquico é relacionado ao trabalho no caso do bancário. Portanto, na suspeita, é mais que suspeita, mas mesmo que seja na suspeita, a lei manda emitir CAT. E o sindicato pode emitir dentro da lei. Então, acho que é essa a forma. Agora, eu acho que tem que estabelecer contato com o INSS. Hoje o INSS funciona de uma forma totalmente acéfala. Acéfala. O arcabouço fiscal já está atuando no INSS, não precisa ter corte, já está tendo corte. Eu tenho visto, hoje eu tenho atendido muitos trabalhadores lá na Fundação, muitos. O que que acontece? É, a perícia, que é o porteiro de sempre, né? Então, a perícia é usada para conter os gastos, para excluir os trabalhadores desse sistema de proteção que é a Previdência Social. E eu peguei casos agora que a própria perícia deu incapacidade e o INSS negou. É uma coisa que eu nunca tinha visto. A perícia deu incapacidade. E no dia seguinte, o INSS, desobedecendo a sua própria perícia, negou. Eu estou com esse caso. E com quem eu falo? Hoje não tem interlocução no INSS. Então, em cada local, eu acho que os sindicatos têm que cobrar cada caso, das gerências, sabe? Porque todos os bancários com essas doenças tinham que ter auxílio-doença acidentário. E não tem tido. Entendi. Obrigada, doutora. Vocês não têm também contato com o Sereste? Eu não sei como é o Sereste de Jundiaí, né, exatamente, mas é um ponto de apoio importante, né? Tem contato e tem inclusive uma diretora nossa, a Pamela, que ela faz parte do Sereste aqui na cidade agora, doutora. Então, muitas vezes os Serestes, olha, como a Pâmela eu estou vendo também. Então, gente, outra coisa também que eu acho que é interessante, que eu acho que o sistema de saúde, o SUS, ele pressupõe uma relação mais horizontal entre os profissionais de saúde. Não é o médico que manda, entende? Não é aquilo que a gente chama de médico centrado. Porque nos sistemas tradicionais, o médico dá a última palavra, a primeira e a última palavra. Os outros profissionais são absolutamente desprezados em diagnóstico, em tratamento, em qualquer coisa. O SUS não diz isso. O SUS fala que o médico é um profissional que deve trabalhar em harmonia com os outros profissionais, que costumam ser mais progressistas, gente. O médico é um ser extremamente difícil. Ele não tem a empatia necessária para. A nossa formação não é uma formação que nos induz a ter empatia pelo sofrimento dos trabalhadores. Então, os outros profissionais me parecem mais humanizados nesse sentido. E acho que isso é importante, mexer no Serestes. Os Serestes não precisam ser desse jeito. Os Serestes podem trabalhar de outra forma, sabe? Então, também eu acho que nos conselhos de saúde, eu acho que essa tendência a ser médico-centrada também ela pode ser abandonada. É uma questão cultural muito difícil de ser deixada de lado, né?
Eu vi aqui ó, que alguém escreveu alguma coisa que eu não vi, deixa eu ver. Letícia, ela escreveu assim, doutora: fui no Sereste e o médico do trabalho me deu um relatório pedindo que o banco mude o meu benefício de B31 para 91, que meus problemas físicos e psicológicos são causados pelo trabalho. Isso. Agora, na verdade, neste caso, se a pessoa já estava recebendo auxílio-doença comum, o que o Sereste tem que fazer é fazer um relatório e orientar para que a pessoa entre no INSS requerendo essa mudança. Não é o banco que muda neste caso, né? Ah, tá, que o INSS, tá, Letícia. Então, que o INSS muda, isso mesmo. Então, ele fez super correto. O médico do Sereste de Jundiaí fez super correto. E isso tem que ser. Agora, eu acho que esses casos não pode deixar assim na burocracia, sabe? Que se deixa na burocracia, demora um tempão, recurso demora não sei quanto tempo, sabe? Tudo demora. Então, tem que fazer contato com o gerente regional do INSS e cobrar. Ele vai dizer que ele não manda na perícia, porque hoje a perícia não obedece mais à gerência regional. A perícia obedece a Brasília. É um sistema verticalizado. Então, é uma coisa assim, quer dizer, como é que você vai contactar o cara de Brasília para falar sobre um trabalhador de Jundiaí? Tudo isso é para dificultar justamente essa interferência, né? Ládia tem a palavra. Pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Eládia, daqui de Belém do Pará. Opa! Doutora Maria Maense, é um prazer estar de novo com a senhora, porque não consigo perder nenhuma live da senhora, eu acho muito importante. Agora, uma coisa assim que eu queria perguntar para a senhora. A colega anterior a mim falou do benefício dela, que era 91, e o médico do Sereste achou que seria, era 31, e o médico do Sereste achou que seria 91. Já Isso. aqui no Pará está ocorrendo o contrário. Por exemplo, tem colegas nossos que já estão afastados há bastante tempo, tipo assim, 6 meses, um ano e tal, e quando vão para a prorrogação do benefício, o perito muda para 31 com a mesma CID, entendeu? E ele dá o afastamento, mas ele muda a espécie do benefício. Eu acho assim, é correto isso? E assim, eu conversei com a colega hoje e eu orientei ela a entrar judicialmente, porque já tentamos administrativamente mandar o ofício para o INSS, tudinho, falando da espécie, não tivemos resposta. Então eu falei, é melhor procurar um advogado e a gente entrar com a ação judicialmente. Porque agora eu não entendo assim, como que pode isso ocorrer, né? Então, tem outra que vai ter uma audiência agora e vão para a audiência, né? Já teve a primeira audiência e agora vão para a segunda, porque o banco recorreu. E o banco alegou na defesa dele que ele não emite a CAT, que aquela CAT não foi emitida pela empresa, né? Então, por isso que o benefício. Agora sim, se ela já tinha dois benefícios anteriores que seria a espécie 91, porque que nesse terceiro agora veio a espécie 31, É. entendeu? E a gente teve que entrar na justiça, vai para a perícia, com aquelas perícias judicial, tudinho, para poder sair a decisão. E a audiência vai ser agora dia 10 de dezembro. Então, gente, Então é muito sim, importante. veja só, quando eu entrei nessa história da saúde do trabalhador, antigamente a gente reclamava muito dos peritos do INSS, mas eles eram maravilhosos perto desses aí. Que acontecia na época? Uma vez auxílio-doença acidentário, nunca mais você podia descaracterizar. Por quê? Eles falavam o seguinte: se nós erramos, o trabalhador não pode pagar pelo nosso erro. Então, eles faziam assim. O que aconteceu ao longo do tempo? Eles fazem esse tipo de coisa. Eles colocam outro benefício. Antigamente era reabertura de CAT. Se a reabertura continua CAT. Agora não, agora são novos benefícios. Isso tudo é um recurso utilizado pelo INSS justamente para descaracterizar. Mas a minha pergunta é essa, e eu acho que o movimento sindical deveria questionar isso. Por que é que o INSS tem interesse em descaracterizar
os casos ocupacionais. Porque são coniventes com a empresa, gente. Veja, não tem nenhum motivo, porque quanto mais CAT tiver, mais o poder público cobra de alíquotas, né? Então, quanto mais auxílio-doença acidentário tiver, mais o poder público cobra de alíquotas às empresas. Quanto mais casos de doenças relacionadas ao trabalho tiver registradas, reconhecidas, mais ações regressivas o poder público pode impetrar contra as empresas requerendo o retorno do dinheiro. Então, ao, ao burlar as leis, o INSS está prejudicando não só o trabalhador, que é atingido pela doença, mas também o erário público. E eu nunca vejo as pessoas falando isso. Isso é tão óbvio, né? Então, o INSS deveria ser o primeiro a defender que qualquer caso de suspeita tem que ser reconhecido como acidente de trabalho, como diz a lei, como diz o nexo técnico epidemiológico, que é a única coisa que presta nessa lei. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que questionar. Esses casos de varejo, que a gente entra com processo judicial e tal, nós também entramos, nós também orientamos, mas não bastam. É enxugação de gelo, enxugamento de gelo. A gente tem que cobrar do ministro da Previdência, a gente tem que cobrar do presidente do INSS, que é o Stefanuto, tem que cobrar uma moralização dessa questão e apontar. E se for para mover ação, mover contra a instituição. Eu acho que teríamos que pensar em alguma estratégia mais efetiva, mais de atacado, porque eles, sem mudarem a lei, o que se faz é ilegalidade. Nós temos quatro pessoas inscritas: a Maiara, o Silvio, a Thaís e o Rodrigo. Maiara, é com você. Bom, boa noite, doutora. Gostei muito das provocações de chacoalhão aí para o movimento sindical, inclusive. Eu só queria comentar, na verdade, uma coisa que tem acontecido com a categoria, principalmente no Banco Itaú. O Banco Itaú, eu não sei se a senhora sabe, eles têm, vamos por assim, a pessoa está afastada, né, por doença do trabalho e etc. O Banco Itaú dá uma ligadinha para a pessoa e diz assim, ô fulano, eu vi que aqui que está afastado tem um ano, 6 meses, enfim. Vamos fazer o seguinte, eu demito você e te pago uma indenização. Então, assim, no sentido de comprar a saúde do trabalhador. Então, eles colocam como um valor aí do plano de saúde. Então, vamos supor, vou te pagar aqui 5 anos do plano de saúde, o valor equivalente a 5 anos do plano de saúde. E, às vezes, esse trabalhador ele não tem recuperação, porque a doença do trabalho é uma coisa perpétua. Eu sou uma vítima da doença do trabalho. Então, assim, é um trabalho e um tratamento contínuo, contínuo. E o Itaú, ele tem agido forma, dessa forma, de querer colocar, inclusive, em PCV, a cláusula lá de como se fosse uma indenização aí do plano de saúde, a grosso modo, e no português bem claro, ele está comprando a saúde do trabalhador para ele poder limpar esse passivo aí de pessoas que ele tem adoecidas, afastadas, e ele adoeceu, né? Então, assim, o desafio nosso é muito grande também. A gente fez várias mobilizações em agências do Itaú, inclusive, né? O movimento sindical está de olho nisso. Mas, assim, é uma apunhalada, né? Então, a gente anda um passo para frente e regride outros, E 10 para outros trás. passos. Exato. Na década de 80, isso acontecia na Ford de Guarulhos. E nós descobrimos isso na década de 80. Isso acontecia, eles mandaram embora centenas de pessoas, eu não me lembro agora quantas eram, centenas de pessoas e fizeram esse acordo. Plano de saúde por 2 anos, deram uma indenização, deram 30 mil reais, sei lá, alguma coisa equivalente a 30 mil reais. E aí, depois eu fiz um estudo de ver quem foram as pessoas que conseguiram se reinserir no mercado de trabalho. Quase ninguém, praticamente ninguém. Né? Então, esse é um truque velhíssimo, velhíssimo que acontece. E tem uma outra coisa. As empresas, pela legislação, as empresas podem lesar o trabalhador, lesionar o trabalhador e depois colocá-las na cota,
de PCD, de pessoa com deficiência. Veja só a perversidade desta lei. E isso é legal. É imoral, mas é legal. Então, vocês vejam que tem muita coisa que eu acho que temos que questionar, né? Ótimo. Silvio, é contigo. Então, doutora Maria Maiano, eu sou crítico como uma doutora. Eu participo do grupo do WhatsApp lá da Contraf, dos dirigentes sindicais a nível de Brasil. Participei de várias reuniões lá, sempre sendo crítico, dizendo que a gente não tem que ficar se chorando, lamentando nos grupos, lá nas conversas nossas, e não tomamos ação mais efetiva. Eu sempre falo, na mesma linha da doutora, temos que cobrar o governo. Eu lembro o Lula, nos dois primeiros governos, no segundo mandato dele, ele falou: ó, a FENABAN, Faria Lima, vem aqui me cobrar em Brasília. E vocês, trabalhadores, não. A doutora falou bem. Eu penso assim também. Temos que cobrar é, o governo, né, no bom sentido, dizer: ó, temos que mudar isso. Se a gente não cobra, o outro lado está cobrando, principalmente os patrões. E aqui em Jundiaí, o sindicato tomou uma iniciativa, a diretoria, coloquei essa proposta, eles aprovaram. Quando a gente precisa, a gente contrata uma médica do trabalho, ela faz um relatório, né? Uma companheira Ládia falou aí, né, eles foram já direto para a justiça. Aqui primeiro a gente entra com recurso médico e depois a gente vai via judicial. Esse recurso médico, como que é? É doença burnout, o INSS não está caracterizando, está esquecendo o nexo técnico epidemiológico, a gente contrata a médica, ela conversa com o bancário, analisa a documentação, os relatórios médicos, e ela faz uma boa defesa da área médica. Eu falei isso para a Contraf. Nós precisamos se profissionalizar, porque os banqueiros estão se profissionalizando, né? Eu, Silvio, diretor, não tenho que ficar ajudar o bancário a fazer um relatório, uma defesa médica através do relatório do médico. Isso daí não é suficiente. Então, essa médica que a gente contrata, ela faz lá 12, 15 páginas contestando, né, falando que o INSS não está cumprindo a lei, né, existe a lei 8.213/91, e ela cita lá fontes, né, da área médica, coisas até de fora do país, dizendo que é doença do trabalho. E aí a bancária entra lá no meu INSS e anexa esse recurso dizendo que, como a Letícia é um claro exemplo, do B31, o B91. E aí sabemos que esse recurso às vezes pode demorar meses, anos. Inclusive aqui a gente tem um bom relacionamento, um contato com a gerência executiva da INSS de Jundiaí. Ele falou: demora por quê? Eu tenho 2, 3 funcionários só. Tem um lado contrário também, né? Quando dá o B91, o banco ele vai, ele cerca juridicamente, também ele acessa os médicos deles, e eles entram lá com um recurso perante o INSS para descaracterizar o 91 por 31. Às vezes eles obtêm êxito, na grande maioria não. Eles obtêm o êxito porque que eles querem transformar o 91 auxílio-doença do trabalho para 31 auxílio-doença comum, exatamente o que a doutora falou aí. Para ele não ter que pagar multa, para ele não ser uma empresa adoecedora. Esses meus esclarecimentos. Você sabe que tem uma coisa que eu não sei se eu tenho razão, não sei. Eu já perguntei para algumas pessoas, mas eu acho que eu continuo achando que eu tenho razão. Que é o seguinte, a lei fala o seguinte, que somente nos casos de nexo técnico epidemiológico a empresa pode recorrer. Nos outros casos, não. Só que o INSS tem aceitado em qualquer caso. Eu acho que é uma ilegalidade que o INSS comete. Então, eu perguntei para alguns advogados, ninguém me respondeu de uma forma incisiva, mas eu perguntei para um procurador do trabalho, ele falou: não, a empresa pode contestar. Eu fui procurar de novo na lei, falei: então me mostra na lei onde é que está escrito isso. Não consegui achar, ele não conseguia achar. Aí eu fui procurar, não encontrei. É só no nexo técnico epidemiológico, nos outros casos, não. Mas é um caso, mas Silvio, outra coisa que eu, aproveitando a sua questão, sua colocação, o médico do trabalho, a formação do médico do trabalho é uma formação para empresas, tá? Médico do trabalho é sinônimo de médico de empresas. A formação é conservadora. Eu acho que a gente tem que buscar nos Serestes, por exemplo, médicos que tenham sido formados na saúde coletiva.
E a gente tem em Campinas, por exemplo, acabou de entrar um médico chamado Chicão, é um cara que trabalhou na estratégia da saúde e família 10 anos. Ele é um dos melhores médicos na questão do trabalho, sabe, na análise do trabalho. É um médico progressista, porque depende muito do olhar. Porque não é uma questão que você comprova, olha, A mais B é igual a C. Não, não existe isso. É uma questão de você dar o peso ao trabalho que ele merece na nossa vida. O trabalho é determinante do nosso adoecimento. Então, isso é uma questão já. Agora, muita gente fala que não, como o banco. Malerba falou agora, os bancos falam que não, que todo mundo está maluco, né? Então, que o bancário, então, por ser da população, também sofre a mesma coisa. Não é verdade. Só que você vai analisar o trabalho do bancário, nitidamente o trabalho do bancário é um trabalho com muito mais eh, opressão e pressão do que outras categorias. Não carrega peso, mas é absolutamente bombardeado na cabeça. Muito bom, a Thaís vai falar agora. Ainda temos o Rodrigo e o Douglas. Antes do Douglas falar, eu vou só colocar alguns comentários que estão no chat, tá bom, Thaís? É com você. Boa noite a todos e todas. Sou Thaís aqui de Cajamar, Banco do Brasil. É, Essa discussão, primeiro, muito boa a apresentação da companheira médica, né? Tem muita coisa que a gente nem sabe, né? E agora até municia a gente para conversar com a base, com os bancários e orientar melhor. Em segundo lugar, essa discussão da jornada de trabalho que está colocada agora, atualmente, né? Com essa pauta do fim da escala 6 por um tomou muito, né? Tomou por completo a pauta nacional de uma forma que a gente não via há muito tempo um debate relacionado ao movimento sindical, aos direitos dos trabalhadores, tomar assim nacionalmente, em todas as redes sociais, inclusive na mídia hegemônica, na grande mídia. Então, acho que é uma baita oportunidade para a gente dialogar sobre jornada de trabalho na categoria. E a gente poderia fazer uma discussão, que é lógico já é feita, mas acho que é um bom momento para fazer a discussão de como os bancos desenvolveram métodos para alargar a nossa jornada de trabalho dentro das 6 horas, inclusive. Porque, como tem agora todos os canais de atendimento, eles conseguiram, dentro de tudo isso que a doutora falou, né, dessa característica mais opressora, né, do trabalho bancário, eles conseguiram fazer o bancário fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você atende o cliente presencialmente, ao mesmo tempo você responde o WhatsApp, ao mesmo tempo você responde o chat com o cliente no aplicativo que ele tem com o banco e ao mesmo tempo você responde o seu superior, o seu gerente em um chat interno da instituição. Via de regra, todos os bancos têm essas 4 ferramentas, no mínimo, para você ficar maluco enquanto está trabalhando. Então, é uma forma de dilatar, de aumentar a jornada de trabalho sem aumentar as horas da jornada, que é o que enlouquece o bancário e que faz com que a gente seja. É uma das coisas que faz com que a gente seja muito adoecido, né? Então, acho que talvez a gente poderia aproveitar esse debate do fim da escala 6 por um que tomou uma proporção muito grande, para discutir sobre a carga de trabalho, esses multicanais, né, que a gente tá lidando, e o bancário nessa conjuntura. Nossa jornada realmente é de 6 horas? Quantas horas cabe dentro das 6 horas do bancário? A gente pode fazer esse debate, né, com a categoria. E aí aproveitar agora também que a gente derrotou, de certa forma, com muita pressão, essa proposta que estava vindo aí de um parlamentar de direita da gente trabalhar os sábados e domingos, né? Que queriam ainda por cima colocar isso. Então, acho que é uma boa oportunidade da gente debater adoecimento nessa questão da jornada de trabalho. Era essa sugestão que eu queria fazer, pessoal. Boa, essa é uma questão importante mesmo, como você falou, isso se chama intensificação do trabalho. Só que quando a gente fala em intensificação do trabalho, é ruim de marketing. Ninguém sabe o que que é isso, intensificação. É como você falou, quantas horas cabem nas 6 horas do bancário? Eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa pode entender isso, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar essa linguagem mesmo, essa boa linguagem. 6 por 1, veja, é compreendido por um monte de gente, porque muita gente faz 6 por 1 mesmo. Em tese não é um bom 6 por 1. O que que é 6 por 1? Mas só que todo mundo entendeu, né? E partiu do quê? Partiu de um rapaz que trabalhava na farmácia, não é? E que foi eleito, aliás, vereador do PSOL lá no Rio, né? É uma coisa que está acho que, sabe, todo mundo está sentindo essa excesso de jornada. Rodrigo, é contigo.
Não, boa noite, Rodrigo de Cajamar também, sou bancário da Caixa. Queria agradecer a doutora aí, muito boa palestra, dá realmente muitas coisas para a gente pensar. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Você colocou aí que vocês estão na Fundacentro acompanhando constantemente essas mudanças na legislação que tendem a afetar, né, a saúde do trabalhador. E a senhora apontou também que agora no governo, apesar da gente ter conseguido a muito custo ter colocado um governo progressista, né, que tende a olhar mais, né, para os direitos dos trabalhadores, tem muita coisa ainda andando que pode prejudicar o lado de cá, né? Eu queria que, para além do que você falou já, dessa questão do selo que é realmente péssimo. Imagina o Itaú aí, com todas essas situações, o Santander, alguma das empresas conseguiu um selo desse, é um absurdo, né? Mas para além dessa questão do selo, qual que é talvez a principal questão que você olha aí no futuro próximo, que está caminhando, que estão tentando fazer um ataque em relação à saúde do trabalhador, o que você acha que merece a atenção da categoria bancária e dos trabalhadores em geral? Olha, essa comissão, esse grupo de trabalho não está funcionando, só vai começar a trabalhar em janeiro do ano que vem. No entanto, assim, de uma forma sistemática, né? E quem tem se debruçado mais sobre essa questão é o Marcelo Quimati, que é um assessor da presidência, que é um cara muito legal lá da Fundacentro. E agora eu posso dizer o seguinte, que boa parte dos projetos de lei tem interesses corporativos por trás. Então, por exemplo, aumentar o número de técnicos de segurança, aumentar o número de enfermeiros do trabalho, sabe? Quer dizer, mais uma pessoa para lá no SESMIT. Então, tem muitas coisas desse tipo. Ou então, programas de valorização da mulher. Valorização da mulher é deixar de oprimir a mulher no sistema, deixar de exigir as metas o sistema de metas, como se faz, não é só para a mulher, é para o homem também. Dificilmente no trabalho você tem uma coisa que é dirigida especificamente para a mulher. Essa, é na minha opinião, é uma armadilha sempre que se pega, porque todo mundo fica sensibilizado, puxa, a mulher está sendo valorizada. Como eu já fui lá em ministérios, em Dia da Mulher, e eles davam chocolate para gente. Sabe? Você acha que pode um negócio desse? Quer dizer, é uma coisa sem sentido nenhum, né? Então, assim, dar um chocolate, dar uma flor no Dia da Mulher, tal, acho que isso é valorização da mulher? Não, isso não é valorização da mulher. Isso é bobagem, né? Então, perto daquilo que a mulher sofre e o homem sofre também no sistema bancário, no sistema de trabalho, eu acho que a gente tem que escapar dessas armadilhas. E os projetos de lei têm muito disso, sabe? Mas eu acho que o ano que vem a gente pode te dizer com mais propriedade, mas é alguma coisa que andei vendo assim. Muito bom. Vou passar para o Douglas daqui a pouquinho, só fazer uma leitura aqui do chat. A Daiane, ela mandou uma mensagem aqui também falando que no caso dela, quando a gente estava falando do caso da Letícia, né? Que no caso dela entrou com um pedido no INSS para mudança e o INSS deu indeferido, então ela comentou isso, né? E a Letícia, ela falou aqui que o sindicato, o Silvio e a Pamela estão ajudando, ela tem problemas psicológicos, ortopédicos, sente muitas dores, né? 6 anos. E o INSS não reconheceu. O médico do Sereste que reconheceu agora, mas o médico do Asma falou que podia voltar para trabalhar. Então, e para ficar registrado, aqui a Bruna também disse: meu primeiro afastamento saiu 31, agora eu fiz um novo requerimento. Se sair 31, como que deve proceder, né? Ela está pensando em entrar com ação trabalhista, pedir ajuda ao advogado, e a Maria Maena falou que a Bruna a ação deve ser na Justiça Estadual, né? Justiça Acidentária, conversão do 31 para o B91. Só repetir aqui para a gente poder deixar registrado. Douglas, é contigo. Bom, boa noite a todos e a todas. A doutora falou um pouco da questão do INSS, né? Inclusive é lamentável o ministro que a gente tem hoje, e conhece já há muito tempo, e é muito ruim que seja ele, né? Mas é, a questão local do INSS, né? Recentemente a gente teve uma reunião do gerente regional aqui com o movimento sindical aqui da cidade, né?
E assim, a gente percebeu que na questão do perito, por exemplo, como o perito autônomo, eles ficam meio que engessados também, né? Então, assim, eu queria ver com você de que forma que o movimento sindical poderia ajudar o INSS local aqui e se realmente a gente tem condições de ajudar, porque assim, parece que existe um engessamento do gerente. Você mesmo falou, né? Tudo tem que se. Você tem que perguntar para Brasília, né? E daí a gente sabe que existe uma. O perito ele é autônomo, o gerente não tem domínio sobre o perito, né? Então, assim, eu não vejo muitas perspectivas de como que a gente possa ajudar aqui localmente, né? Que às vezes a gente parece que o gerente tem boa vontade, mas não só a questão estrutural, mas que ele fica engessado também de algumas questões políticas, né? Agora, eu não sei se a gente tem condições de ajudar o INSS no local e de que forma que isso pode ser feito, né? Então, mais ou menos isso que eu tenho para questionar. E eu queria que você esmiuçasse um pouco também, mais sobre essa questão do e-social, né? Que passou um pouco. Tá. Olha, olha, sobre essa coisa do perito, é, é proposital, essa estrutura é proposital, né? É uma estrutura para deixar os peritos autônomos. Hoje, os peritos não pertencem mais ao INSS, chama-se médico perito federal. É uma carreira que eles batalharam muito. Quem batalhou? A Associação Nacional dos Médicos Peritos, que é uma associação bolsonarista. Sempre foi inicialmente ligada ao carlismo, lá da Bahia, então Antônio Carlos Magalhães, para todo mundo, quem se lembra das figuras nefastas, lá da Bahia, né? Eles sempre foram vinculados. E aqui, acho que ou o vice-presidente, o presidente, é Francisco Cardoso, que é aqui de São Paulo, que é um cara do Conselho Federal de Medicina, bolsonarista também, negacionista, bolsonarista, enfim. É isso, é guerra ideológica que está estabelecida. E a estrutura da Previdência, nenhum ministro, com exceção dos ministros, eu diria o seguinte: alguns ministros, sim, peitaram os peritos. Sofreram muito quando peitaram. Me lembro quando o Gabas era ministro da Previdência, ele vivia no chat, vivia no site do blog lá dos peritos, assim, xingando, os peritos xingavam o Gabas o tempo todo, tal. Então foi uma época em que se peitou, a gente conseguiu, de alguma maneira, colocar um breque, mas hoje não se consegue mesmo. Os países estão autônomos. Então, assim, e para o gerente regional, é até cômodo, né? Ele não fica sob pressão também, né? Você vai lá, fala, ele fala, olha, não posso fazer nada, sabe? Eu até tenho boa vontade, mas a estrutura é assim, tem que tensionar. Tem que tensionar, eu acho que tem que tensionar. Não pode aceitar. É indecente o que está acontecendo. É indigno dos trabalhadores o que está acontecendo. E isto é um projeto desde a década de 90, que é um projeto que ainda o FHC levava à frente explicitamente, que é de privatização da Previdência Social. Você piora tanto, quando você quer privatizar alguma coisa, você piora muito a coisa para que todo mundo passe a defender a privatização, achando que vai melhorar. E é essa a velha tática que a direita usa e que nós parece que não aprendemos, né? Então, é, não sei, eu acho que é isso que eu tenho que falar. Do e-social, é o seguinte, e-social vocês sabem que é uma plataforma que junta informações de todas as empresas, etc., né? Quando entrou o bloco da segurança e saúde do trabalhador, eu me lembro que foi, acho que foi no governo Dilma, eu questionei. Eu falei, escuta, mas como é que nós vamos saber o que as empresas estão colocando lá? Porque CAT vai para o e-social. É, condições de trabalho. Então, eles perguntam, por exemplo, perguntas do e-social. Olha só, gente. A empresa submete os trabalhadores a movimentos repetitivos? Esta é uma pergunta. Adivinha que as empresas respondem 100%. A empresa submete o trabalhador a estresse. Eu não sei exatamente se são essas palavras, mas é isso. Você acha que os bancos colocam que sim, que submetem os trabalhadores ao estresse? Falam que não, claro. Só que quem é que viu alguma vez isso preenchido pelos bancos? Ninguém, só os próprios bancos.
Então, é um segredo que é contado pelo banco, é segredo para a sociedade, mas não é segredo nem para o banco e nem para a Receita Federal, porque tudo que vai para a Receita Federal, você sabe que é confidencial, né? Nossa declaração de imposto de renda, por exemplo, é confidencial, só a Receita sabe. Agora, esse tipo de informação não deveria ser confidencial, teria que ser pública, tem que estar publicado, né, no site da Previdência, da empresa, aquela coisa do a responsabilidade social tem que estar lá. Sustentabilidade tem a ver com isso, mas não, só o meio ambiente que agora recebe atenção, né? Que o mundo inteiro há uma pressão internacional. Para proteger o trabalhador, não há pressão internacional e nem pressão interna. Então, falta de pressão faz com que aconteça tudo isso que nós estamos falando. Então, é isso. Então, eles jogam a gente para discutir caso a caso. Daqui a 100 anos estaremos discutindo caso a caso. Mas a gente não consegue uma mudança estrutural. E isso, o movimento sindical tem que se unir e cobrar do ministro da Previdência Social, do governo Lula, do presidente. Tem que fazer barulho, tem que fazer barulho. Essa é a minha opinião. Por exemplo, agora, há muitos anos, aliás, a Fundacentro nunca atendeu o trabalhador, né? Nunca atendeu. Só na área de pneumologia é que havia um projeto. Mas agora nós abrimos a Casa do Trabalhador e da Trabalhadora. E aí nós estamos falando, olha, quem tiver problema de saúde relacionado ao trabalho pode vir, e tal. E nós estamos atendendo alguns trabalhadores. E quando vem gente de uma mesma empresa, a gente está mobilizando o Ministério Público do Trabalho, a gente está juntando forças para fazer alguma coisa. E eu pedi uma audiência com o gerente regional de São Paulo. Não que eu acredite que ele vai dar alguma resposta, mas porque para dizer que eu não passei por São Paulo antes de pedir para Brasília. E eu vou ver. A Fundação é um órgão de pesquisa, teoricamente, a Fundação do Ministério do Trabalho é uma entidade irmã do INSS, não é? Do governo, então eu estou tentando tensionar desse jeito. Mas eu acho que quem faz pressão é o movimento sindical, não é a gente não faz pressão nenhuma. A gente falar é mesmo, e não falar é a mesma coisa, sabe? Não tem voz, vocês é que têm voz. Então, antes da gente continuar com o nosso bate-papo, nosso diálogo aqui, tão proveitoso, vou pedir para quem puder abrir a câmera para eu fazer um print aqui da nossa tela para ficar um registro oficial. Então, você pode abrir a câmera, se desejar também fazer ou um sorriso, ou se você prefere uma cara de bravo também, fica à vontade, né? Então, quem puder abrir a câmera para eu fazer aqui um print da nossa tela e poder registrar. Eu vou fazer dois prints das duas telas, tá bom? Só estou esperando o pessoal que está abrindo a câmera para gente liberar. Vamos lá? Pode ser já? Quem abriu, abriu, é isso? Olha lá, ó. Olhe para a câmera, diga X. Aí já foi um. Espera um pouquinho que eu vou fazer um outro agora. Só preciso aqui colocar um. E agora eu vou fazer da outra tela. A outra tela também tá com o pessoal. Vamos lá, agora sim um novo X aqui. Beleza. Beleza, gente. Obrigado. Ó, quem mais que quer falar, tem a chance. Senão a gente vou passando já a palavra também pro Silvio, né? A Pamela já levantou a mão aqui, Pamela, então é contigo. Boa noite a todas, todos e todes. É assim, eu gosto muito do seu entusiasmo, doutora, e deixar claro que o movimento sindical faz a diferença, né? Que somos nós aí que conseguimos fazer essas mudanças, né? Porque eu acho assim que o tema saúde, às vezes, assim, algum tempo atrás, foi deixado um pouco de lado, né? Eu falo que nós aí que atuamos em saúde, às vezes é tido um pouco assim, como um pouco louco, né? Porque a gente fala de coisas assim que vai acontecer no futuro. Um exemplo mesmo é do próprio Itaú, né? Que há um ano atrás eu já fazia esse comentário, né? Eu já tinha essa percepção do colapso que o Itaú ia ter, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Aqui em Jundiaí, 90% da categoria é adoecida.
A gente tem uma base aí de duas, três pessoas afastadas por agência, essas pessoas são esquecidas. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre essa sua percepção em relação ao movimento, né? Se é a mesma percepção, se acha que a gente está avançando, que a gente ainda está engatinhando muito, que sim, a gente poderia fazer bem mais, né? É uma questão, e sobre o que a Thaís falou também da questão da jornada de 6 por 1. Se hoje os bancos eles têm um discurso que envolve muito o funcionário. O funcionário leva tempo para perceber que o banco está adoecendo ele. Então, assim, às vezes a gente vai num discurso da crítica e a direita, em contrapartida, vem falando de outra forma, né? Chamando de vagabundo, falando eu trabalho, você também pode. Os bancos usam muito isso, que é você que faz a mudança. Então, assim, se você concorda que esse discurso ele tem que ser diferente, a gente tem que olhar hoje para o colaborador aí, para o funcionário, e falar para ele que é possível, sim, sem quebrar o Brasil, ele conseguir ter uma jornada reduzida aí de 4 por 2, ter os dias de descanso, que as empresas têm sim condições de fazer isso. E outra questão também que a gente tem muito aqui em Jundiaí, eu vou falar mais daqui, que é essa questão do burnout. A gente tem aí pessoas que estão passando por perícia, burnout, né, com relatório de burnout, acompanhamento aí de 2 anos, 1 ano, e mesmo assim o INSS caracteriza ele no B31. Então, assim, eu acho que ferramenta a gente tem como movimento sindical para poder ir para cima, né, para mudar isso, porque tá muito óbvio o descaso do INSS, né? Era isso que eu queria falar. Então, na verdade, a segurança e saúde do trabalhador, a saúde do trabalhador, ela não é valorizada por ninguém. Então, eu digo, quem é de importante no governo que vocês ouviram falar de saúde do trabalhador? Vamos lá. Ninguém fala de saúde do trabalhador, ninguém. Ministro da Fazenda nem toca, para ele nem existe. Isso porque eu gosto até da Haddad, mas assim, não toca. Presidente Lula também não fala sobre isso. Então, assim, nem a ministra da Saúde, que é tão insensada pela gente, querida pela gente, fala sobre saúde do trabalhador. A, o Departamento de Saúde, a Coordenação de Saúde do Trabalhador é uma coisinha pequenininha lá dentro do Ministério da Saúde, sabe? Porque, na verdade, eu acho que com o passar do tempo, nós também fomos capturados, a nossa subjetividade foi capturada e nós acabamos aceitando que as pessoas possam adoecer no trabalho. Sabe, a gente é capturado também. Então, assim, por que que essa trabalhador não deveria, não poderia ser o centro da nossa discussão? A reforma sanitária, gente, na década de 70, ela colocava a questão da saúde, as vítimas do capital, colocava como o centro do SUS, o centro do SUS. E o SUS também não considera só o trabalhador. Acha mais importante a dengue, os acidentes de trânsito, só que os acidentes de trânsito, muitos são acidentes de trabalho, mas isso não se fala. Na época da pandemia, se vocês se lembram, quantos trabalhadores? Eu advoguei desde maio de 2020 que todo trabalhador que estivesse trabalhando presencialmente e tivesse Covid deveria ter a Covid relacionada ao trabalho. Eu escrevi artigo em 2020, em maio. Bom, todo mundo achava um absurdo, imagina, tem que provar. Vai provar como? Como é que se prova que você adquiriu de fulano e não de cicrano? Sabe, não existe forma, não existe método. Então, o capital exige que se prove uma coisa que não é possível se provar. É como se diz, como é que você sabe que o bancário adoeceu pelo trabalho? Né? Se ele tem depressão, mas ele tinha depressão quando criança também. Tinha depressão, mas viveu muito bem até os 25 anos de idade, entrou num banco, fez carreira, não sei o quê, e foi submetido a essas condições. Então, nosso foco tem que ser o foco mudar o trabalho, porque características individuais, como diz o próprio nome, a própria expressão, todos nós temos. Aqui, se a gente fizer um balanço, ninguém é normal, gente. Normal porque não existe normalidade, não existe normalidade. As pessoas são variadas, cada um reage de uma maneira. Isso é normal, isso tem que colocar na cabeça que as pessoas são assim, são variadas. O que nós temos que atacar é o trabalho que nos adoece. É esse o foco. Então, se o movimento sindical não cair na armadilha de que realmente aquele trabalhador realmente é um cara que sempre deu mole, então, não estamos discutindo, estamos discutindo o trabalho.
Então, eu acho que o movimento sindical, assim como todos nós, em geral, às vezes é capturado por esse pensamento. Acho que o movimento sindical tem muito medo de prejudicar o governo Lula. Eu também tenho medo de prejudicar o governo Lula, porque por mais ruim que ele esteja, em 2026 é evidente que nós vamos votar na continuidade desse governo, né? Porque não tem outra alternativa. Agora, nós temos que ter mais ambição. O Márcio Postman, que é um economista de esquerda da Unicamp, e é presidente do IBGE agora, ele diz o seguinte, que nós poderíamos lutar pela jornada de trabalho menor. Não é 5 dias, não, gente. Ele fala em 3 dias na semana. Em 3 dias, por que que nós temos que trabalhar 5 vezes? É claro, você vai ficar, você tá maluca falar isso daí. Não, a gente tem que falar. Porque houve época, há séculos atrás, que as pessoas não pensavam em proteger, em ter jornada de trabalho. Todo mundo trabalhava até a exaustão. A gente foi conquistando com ousadia. E precisa ter ousadia, claro, não é para não negociar, né, gente? Claro, nós vivemos no capitalismo, a gente tem que negociar tudo, é evidente, mas nós temos que pensar alto. Não é partir do baixo, partir do patamar mais baixo, porque isso deixa que os inimigos fazem, os nossos adversários fazem. Agora, a gente tem que passar, sabe, falar, esse 5 por 1 é modesto, 6 por 1, aliás, jornada 6, é modesto, gente, é pedir um dia, é acabar com um dia de folga, pedir 2 dias de folga na semana, como a maioria dos trabalhadores tinha há alguns anos, a maioria formal, né? Então, acho que é isso, acho que a gente não pode se nivelar por baixo. Acho que a gente tem que ter ousadia, sabendo negociar, a gente vai negociar. É claro, o capitalismo não está para ser vencido agora, mas para vencer a gente tem que começar, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu admiro muito o movimento sindical. Eu critico, mas eu admiro muito. Eu sei como é difícil ser sindicalista, eu não sei como vocês aguentam, para dizer a verdade. Mas eu acho que, sabe, e é meu papel incitar, estimular, provocar, né? Assim como é papel de vocês me provocarem também. Eu acho que é isso. Eu sempre Bem, acho que depois disso, eu sempre acho que o movimento sindical nunca mais vai me convidar. Algumas vezes não me convidam mesmo, quando é uma coisa muito assim, não me convidam, então, mas tudo bem, sabe? Eu acho que é o preço, a ciência, né? eu queria perguntar para o Pedro se tem. Ah, outra coisa, eu queria falar, tá? Vocês têm que ficar espertos nessa coisa do médico do trabalho, gente. O médico do trabalho, como eu disse, ele foi feito para formar médico para as empresas. E nas universidades é isso. Então, eu vejo o movimento sindical convidando professores e médicos do trabalho. Ué, o que que eles ensinam para os médicos do trabalho, gente? A fazer gestão. Fazer gestão, como se a gestão, o banco adora também, né? A palavra gestão, as empresas adoram. E nós, do movimento sindical, importamos isso, aquilo que é mais prejudicial. Vamos administrar os problemas. A favor de quem? A favor das empresas, né? Ou seja, a NR1 agora colocou assédio moral lá na norma regulamentadora 1. Então, na gestão dos bancos, vai entrar o assédio moral. Então, todo mundo vai ter. Então, agora assim, não pode chegar perto, não pode falar alto, não pode gritar. Claro, gritar não pode, mas não pode, todo mundo vai falar baixinho e vai assediar baixinho, sabe? Vai assediar baixinho. Não é isso, assédio não é isso. Assédio, vamos lá, metas. Isso é assédio. Isso é assédio. É isso, eles não abrem mão. Agora, falar baixinho, todo mundo tem que falar baixinho porque ofende o outro falar alto. Tudo bem, eu também acho que não tem que gritar, mas não é essa a essência. Então, a gente não tem mais ninguém inscrito, tá bom? Então eu passo para o Silvio. Fazer o encerramento. Queria saber se o presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí, Paulo Malerba, quer dar uma palavrinha aí de encerramento. Aí depois eu faço o encerramento e os agradecimentos. Não, obrigado. É só agradecer mesmo a doutora Maria Maena, a todos que participaram, fizeram questões, né, se envolveram nesse debate. Como eu esperava, foi muito proveitoso e muito válidas, a meu ver, as provocações feitas pela doutora. Eu acho que é isso mesmo, o movimento sindical não pode se
acomodar, né, ou achar que ficar satisfeito com o estado atual de coisas, né, que nós temos visto no Brasil, e é uma realidade, na verdade, até mais ampla, né, globalmente, esse ataque sistemático aos direitos trabalhistas, aos trabalhadores, né, a um aumento de concentração de renda que tem marginalizado muitas pessoas, tem submetido a condições de trabalho degradantes, indignas, e tudo isso tem que mexer mesmo com os brios de quem tem consciência disso, que é em parte o movimento sindical, o movimento social, né, tem que enfrentar e pressionar por mudanças, né? Então, acho que foi muito válido todo esse debate, é uma consequência justamente desse modo que a sociedade se organiza na sua produção econômica e que nós precisamos, como objetivo maior, transformar. Enquanto nós não conseguimos essa transformação maior, vamos lutar nas pequenas batalhas do cotidiano aí para dar mais condições de vida com qualidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado, doutora, a todos e todas, ao Silvio. Foi muito bom participar desse debate novamente. Tá sem som, Silvio. Alô. Vou fazer as considerações finais minhas aqui, depois eu vou passar para a doutora se despedir, fazer as suas considerações, o que que ela achou. Agradecer aqui aos bancários de outras bases, bancários e bancárias, dirigentes sindicais que participaram aqui de sindicatos e bancários de outros estados que eu vi aqui no chat, os dirigentes sindicais dos bancários do sindicato de Jundiaí, todos os dirigentes aqui. Nós sabemos o quanto os bancários estão sofrendo com o adoecimento e nós temos dado toda a atenção e toda a orientação. E um agradecimento especial à diretora Pamela, que tem me ajudado aí na Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho, que a coisa está feia. Só amanhã eu tenho 3 bancários adoecidos para atender, Itaú e Caixa Econômica. Então, dia sim, dia não, tem bancário para atender e passar todas as orientações, fazer a abertura de CAT. Então, fica aqui meu agradecimento por todos que participaram e vou passar a palavra para a doutora Maria Maeno, já antecipando, agradecer pela presença dela, que enriqueceu muito, mais uma vez, os nossos conhecimentos. Olha, uma coisa que me chamou a atenção, que vocês falaram agora, é o seguinte, a importância do movimento sindical se unir a outros movimentos também, movimento das mulheres, movimento dos negros, movimento LGBTQIA+, todos os movimentos que existem, movimento sem terra, né, do sem-teto, enfim, são todas causas sociais, porque nós somos um coletivo, nós somos embora a gente pense que a gente é uma categoria determinada, no final somos todos humanos, etc. Então, acho que esse movimento tem que existir. Uma coisa que eu acho que ajuda muito as pessoas que estão atingidas por doenças é a solidariedade ao coletivo. Então, a gente tem muitas experiências nos sindicatos de conversas de acolhimento coletivo dos bancários adoecidos. Não por virtual, mas presencial, né? E aí eu acho que poderia se fazer, por exemplo, em São Paulo, os sindicatos bancários têm um convênio, têm um acordo com a PUC, com a psicologia da PUC. Então, vão vários alunos, orientados pela professora Renata Paparelli, e esses alunos acolhem os trabalhadores, fazem trabalho de grupo, e os trabalhadores acabam se sentindo reconfortados pelo simples fato de de perceber que eles não são os únicos, que tem muita gente desse jeito, que o problema não é dele, e sim da empresa, do sistema. Então, isso eu acho que é uma forma importante de se fazer alguma coisa, sabe? E lá na Fundacentro também a gente tem percebido isso. A gente faz reuniões com trabalhadores de mesma empresa. Quando eu estive no Sereste, a gente fazia muito trabalho de grupo, e não só com trabalhadores adoecidos, não só de uma categoria, mas de várias categorias. A gente desenvolveu muito essa dinâmica de grupo. Então, talvez seja uma coisa interessante a ser desenvolvida com a universidade. Tem universidade aí, né, em Jundiaí, tem faculdades, talvez alguma coisa assim, sabe? Muitos professores legais, mas tem que pegar professor legal, né?
Professor retrógrado não dá, tem que ser gente de esquerda, né? Porque senão é pior ainda. Então tem que pegar professores legais e ver se eles querem fazer projeto de extensão, por exemplo, sabe? Eu acho que poderia ser uma coisa, uma atividade prática e que daria um alívio para os trabalhadores. Então, gente, obrigada. Foi legal ouvir vocês. Bom e ruim ao mesmo tempo saber que o Itaú está fazendo a mesma coisa que a Ford fazia na década de 80. Aí, sobre isso aí eu não sabia que estava acontecendo, né? É um absurdo. Enfim, em século XXI a gente vê isso acontecendo, né? Então é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Agradecer aqui a comunicação ao diretor Gerson, do Jundiaí, e o Pedro, que assessora ele, por ter dado também a participação nessa atividade, e agradeço à doutora e até uma breve próxima atividade com nós. Muito obrigado, doutor. Valeu, pessoal. Obrigado aí a todo mundo, viu? Todos e todas. Obrigada, doutora. Foi um Tá, muito prazer. obrigada. Valeu. Até Valeu, mais. gente, foi muito bom. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, Tchau. 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 Obrigado a todos aí, um abraço.